de mais uma razão para termos mais alegria. Dia das Mães. Felizes aqueles que têm mãe. Felizes aqueles que têm a felicidade de conhecer a mãe, conviver com a mãe, ser cuidado e criado pela mãe. E felizes aqueles também que não tiveram mãe, mas Deus levantou mãe para cuidar. Deus, Ele é comparado na Bíblia como pai, mas Ele é comparado também como mãe. Deus nos ama com amor de pai e Deus nos ama com amor de mãe. E Deus também diz: se o teu pai ou tua mãe te desampararam, eu, Senhor, jamais te desampararei. Se você sente a falta da afetividade de sua mãe, tem esta palavra divina de Deus: se o teu pai ou tua mãe te abandonarem, eu, Senhor, jamais te abandonarei. Quem sabe você gostaria de estar ao lado de sua mãe, mas as circunstâncias da vida não lhe permitem você estar ao lado de sua mãe. Hoje, o seu Deus, o seu Pai, estará do seu lado, ou está do seu lado, como Pai, mas como uma mãe amorosa. Deus vai te abraçar, vai te beijar, vai dizer que te ama, e Deus vai falar o que um filho ou uma filha gosta de ouvir da sua mãe. Deus está aqui. Nós, vamos todo mundo ficar em pé. Vamos ler hoje aqui na Bíblia Sagrada, livro de Gênesis, capítulo 21. Em um dia especial como esse, não poderíamos deixar de pregar sobre uma mãe da Bíblia. Nós vamos pregar sobre o deserto de Agar. Nossa querida Agar foi uma mãe em uma circunstância que ela não pediu para ser mãe, mas Deus a abençoou com esta graça de ser mãe, e Deus a abençoou abençoando grandemente o seu filho. Livro de Gênesis, capítulo 21, os que encontraram, diga amém. Isso. A partir do versículo 14. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo sobre seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi-se, andando errante no deserto de Beceba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a voz e chorou. Podemos sentar. Quase todas as pessoas na vida já passaram por um deserto na vida. Aliás, quem nunca passou pelo deserto da vida, um dia vai passar. E existem pessoas que passam não só por um deserto, mas por muitos desertos na vida. A irmã Agar foi uma mulher assim. Na sua história de vida, ela passou por 2 desertos. O primeiro deserto de Agar foi quando, por causa da antecipação de Sara, que combinou com Abraão que Agar ia ser usada como barriga de aluguel para ser mãe de vosso filho, para que assim talvez a promessa se cumprisse. Não era esse o plano nem o projeto de Deus. E quando Agar fica grávida de Abraão, ela se sente assim um pouco grande e despreza sua senhora. Depois disso, diz a Bíblia que ela fala com Abraão, e Abraão, omisso, diz: faça com Agar o que você achar melhor. E diante desta palavra, diz a Bíblia que a senhora Agar maltratou muito, a senhora Sara maltratou muito Agar. Ela foi tão sofrida, tão maltratada,
que diz a Bíblia que um dia ela não aguentou mais, ela fugiu e foi para o deserto. Ela não aguentava mais tanto xingamento, não aguentava mais tanto maltrato, não aguentava mais aquela patroa que estava lhe maltratando tanto, ao ponto de querer ficar bem longe. Ela fugiu para o deserto. Estando no deserto, a Bíblia diz que Deus enviou um anjo. O anjo foi até onde estava Agar e disse: o que você está fazendo aí, Agar? Estou fugindo de minha senhora, está me maltratando demais. Olha, volte, a criança que está no seu ventre vai ser abençoada, vou abençoar grandemente esta criança, ele vai ser pai de uma grande nação. E o certo é que o anjo disse: volte, humilha-te a Sara. Ela voltou. Mas a história de Agar registra um segundo deserto. O primeiro deserto, Agar foi por conta própria, ela fugiu. No segundo deserto, ela não teve vontade de ir, não foi por conta própria, ela foi vítima mais uma vez da circunstância ou das circunstâncias na sua vida. Queridos irmãos, Agar esteve perdida no deserto sem esperança de vida, mas Deus veio ao seu encontro e salvou tanto ela como ao seu filho. Quando estamos perdidos no deserto, sem esperança de vida, Deus vem ao nosso encontro para nos salvar e mudar nossa vida, mudar a nossa sorte. Hoje estamos comemorando no Brasil, não sei se no mundo inteiro, o Dia das Mães. Muitas pessoas já choraram, ficaram comovidas. Eu já ri muito hoje, inclusive no culto. Estou feliz porque eu tenho uma mãe viva, abençoada. O pastor Luciano perguntou: sua mãe ainda é viva, pastorado? Eu digo: é viva. E olha, minha mãe é daquela que um dia disse: dobra o joelho, eu vou orar por você. Aí daí a pouco eu quis levantar-me e disse: ó, só vai levantar depois de batizado com o Espírito Santo. E eu só levantei depois que ela disse: pode levantar, porque Jesus já te batizou com o Espírito Santo e com fogo. Então, quando eu me lembro disso, eu começo a rir, dar glória a Deus pela ousadia da minha mãe, guerreira de fogo, mulher de oração, uma serva de Deus, mulher simples, do campo, não é? Mas pregou o Evangelho, ganhou muitas vidas, ajudou muito o seu marido, nosso querido pai, que já está com Cristo na glória, e glória a Deus por isso. Mas Agar foi mãe, e foi aquele tipo de mãe que não pediu para ser mãe, foi vítima da circunstância. E agora diz a Bíblia que Agar foi para o deserto. A mensagem de hoje é o deserto de Agar. O que aconteceu nesse deserto? Em primeiro lugar, meus amados irmãos, a Bíblia diz que Agar ficou grávida e nasceu a criança Ismael. Cresceu este menino, mas depois Deus cumpriu a promessa na vida de Sara. Deus perdoou Sara e deu-lhe a bênção dela ser mãe, já fora de idade. E o menino cresceu 2 ou 3 anos, conforme os estudiosos dizem. Aí Abraão, muito alegre, o que Abraão fez? Ele fez um culto de ação de graça, fez um banquete, porque o menino havia desmamado. E daí a pouco a Bíblia diz que Sara percebeu que o filho de Agar com Abraão estava rindo da criança. O filho de Abraão com a irmã Sara. Ela percebeu que Ismael estava rindo, aquele riso crítico, com a vida do seu filho. E quando Sara percebeu isso, mais do que depressa, ela foi até o seu marido e disse: olha, Abraão, é o seguinte, eu já aguentei até aqui, daqui para frente acabou. É o seguinte, a partir de hoje você tira essa mulher daqui de dentro de casa e esse menino, porque esse menino não vai ficar mais aqui em casa nem esta mulher. Fora com esses dois. O lar de Abraão, que era para ser um lar de muita paz, de muita alegria, tornou-se um inferno. O lar de Abraão não tinha mais paz, por causa da irmã Sara, que antecipou o plano de Deus. Havia um conflito muito grande entre Abraão, Sara e Agar. Nasceu agora um fruto. Aí vem a pergunta: e esta criança foi amaldiçoada? Não, Deus a abençoou. Se por acaso você nasceu de um pecado, de prostituição, ou de qualquer uma outra coisa, eu quero te dizer que você não é amaldiçoado. Você é imagem e semelhança de Deus. Deus te ama e tem um plano e tem um projeto na sua vida. Esse menino Ismael não foi abençoado. Diz a Bíblia que ele foi abençoado. Mas houve um conflito muito grande no lar de Abraão e de Sara.
E esse conflito se arrastou por muitos anos e por muito tempo. Mas um dia chegou o fim dessa situação, quando a irmã Sara disse: olha, Abraão, tira esse menino daqui e essa mulher. E diz a Bíblia que o irmão Abraão ficou muito triste, porque era seu filho. Ora mais, o menino é meu filho. E ele foi orar, conversar com Deus, e Deus disse: olha, a Sara está certa, quem será filho da promessa será Isaque. Tira este menino e esta mulher fora. Certo é que Abraão ficou muito triste, mas resolveu obedecer a Deus. Aí diz a Bíblia, meus amados irmãos, que o deserto de Agar foi assim. Primeiro, ela foi despejada ou despedida por Abraão. Abraão, diante desta circunstância, do que a mulher havia falado, e depois o próprio Deus disse: obedece a tua mulher em tudo que ela te falou, ela está certa agora, pode obedecê-la. Ele preparou pão, água, chamou Agar, seu filho Ismael, deu para ela água e pão, disse: vá embora. E agora essa mãe com o filho foi embora. Ela era do Egito. Provavelmente quando Abraão pela primeira ou a segunda vez foi para o Egito, comprou Agar como escrava. Abraão a despediu e agora ela foi para o Egito. Para ir para o Egito existe muito deserto por aquela região. E ela adentrou no deserto de Beceba, meus amados irmãos, e ela foi embora. Foi despedida de Abraão, foi embora com seu filho Isaque. Pois a primeira coisa que aconteceu é que ela foi despedida. E agora essa mulher, uma mãe de família, uma criança que ela não pediu para ter, agora ela se encontrou num deserto, despedida, sem um patrão para cuidar, que era o pai do seu filho, o nosso irmão Abraão, e agora ela estava no deserto. E o que aconteceu com esta mulher no deserto? Primeira coisa que aconteceu, ela perdeu-se e ficou vagando para um lado e para o outro, perdida. A água acabou, acabou o pão, e esta mulher estava perdida, sem direção, sem saber para onde ir, não conseguia achar o caminho para ir para onde ela precisava ir, que era para o Egito, para a sua casa, e ela estava perdida naquele deserto. E a mulher estava perdida no deserto, perdida no deserto. Quem sabe você não está num deserto físico, mas quem sabe você se encontra num deserto espiritual. Quem sabe você foi despedido, foi rejeitado, mandado embora, e você se encontra rejeitado ou rejeitada. E quem sabe você se encontra como Agar, além de ter sido rejeitada, mandado embora, está em uma situação que você não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, não vê uma válvula de escape, não vê uma porta de saída, não vê uma solução. A irmã Agar estava no deserto, perdida, sem direção, sem rumo, sem saber o que fazer. E agora, o deserto de noite, ele é frio, mas o deserto de dia, ele é muito quente, a areia é muito quente. E diz a Bíblia que esta mulher começou a se desesperar, porque faltou o alimento básico, a manutenção básica para a sua vida e a vida do seu filho. Faltou água, faltou pão. E agora ela desesperada, menino chorando, pedindo água, e esta mãe triste, desesperada, querendo acudir o seu filho, não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer, é porque ela estava perdida no deserto. E no deserto não tinha uma estalagem, não tinha um hotel, não tinha um supermercado, não tinha um rio, não tinha um riacho, não tinha lago, não tinha lagoa, só tinha areia, só tinha calorão, só tinha deserto. E aquela mulher estava desesperada. E não tinha ninguém. E mais um detalhe, ela não tinha o direito de voltar para a casa do pai do seu filho, para o seu senhor, para o seu patrão, para a sua patroa. Porque de lá ela foi mandada embora, foi enxotada. Vai embora, Agar. Não queremos mais você aqui. Que foi resolvido que a partir de hoje você nunca mais pise aqui. Vai embora de uma vez. E aquela mulher desesperada no deserto, perdida, sem saber para onde ir, e além do mais, com um filho com muita sede, desesperado: mamãe, eu estou com sede, mamãe, eu estou com sede, mamãe, eu quero água, meu filho não tem água. E chegou uma hora que a mulher não aguentava mais e nem o menino, e diz a Bíblia
que naquele deserto aquela mulher colocou o filho debaixo de uma pequena árvore e saiu a distância de um tiro de flecha, que equivale a 150 metros ou 200 metros. E diz a Bíblia que quando ela se distanciou, ela começou a chorar. E ela chorou muito. Choro de desespero, choro de amargura, choro por não saber o que fazer. Chorou muito. Então Agar foi despedida por Abraão, e nesse deserto ela perdeu-se. Ela perdeu, acabou o mantimento, e agora ela perdeu também a perspectiva de vida. É muito ruim quando a gente perde a perspectiva de vida. Não quer mais viver, não vê razão para viver. Para que viver? E às vezes a pessoa até quer viver, mas não vê solução para a sua vida, não vê saída. A Agar havia perdido a perspectiva de vida e estava naquele deserto desesperada. E agora ela chegou no limite. Chegou um ponto que ela não aguentou mais. Quando ela não aguentou mais, ela deixou o seu filho e distanciou 150 metros. E ela começou a chorar. E chorou muito. Aí vem aí uma outra coisa, irmãos. O que aconteceu? Deus veio ao encontro de Agar. Deus salvou Agar no deserto. Ela estava desesperada, chorando. Era uma mãe que estava desesperada pela sua vida, e mais ainda desesperada, sem saber o que fazer acerca do seu filho. E ela não queria ver seu filho morrer daquele jeito. E ela chorou muito. E foi nesta hora que Deus mandou socorro do céu. Deus mandou salvação para Agar. Deus enviou um anjo ao encontro de Agar. Naquele deserto, Agar não tinha ninguém, Agar não tinha sustento, Agar não tinha alimento, Agar não tinha água, Agar não tinha um celular, Agar não tinha como se comunicar com ninguém. Ela estava sozinha no deserto e desesperada, e ainda com uma dor muito grande na alma. Agar sofreu dores físicas, sentiu muita sede com o seu filho, sentiu o calor causticante do deserto queimar a sua pele, sentiu fome, mas a pior dor que Agar sentiu foi a dor no coração, foi a dor na alma. Estou nesta circunstância porque o meu patrão, porque o meu senhor, minha senhora mandaram eu ir embora, e agora eu estou nesse deserto, sem dinheiro, sem água, sem pão, sem alimento, e ainda, além de tudo, eu estou perdida. E foi nesta hora que Deus apareceu para Agar. Deus ouviu o choro de Agar, Deus ouviu o choro do seu filho e foi ao encontro. Você que se encontra no deserto na sua vida, eu quero te dizer, Deus vai te salvar desta dificuldade. Deus vai te salvar neste deserto. Deus vai prover algo para a sua vida. Deus vai mandar o necessário para a sua vida. Veio o anjo até Agar, falou com Agar: por que você está assim, Agar? E o anjo falou com Agar, confortou Agar, deu-lhe promessa, renovou a promessa que já havia feito para ela e também para Abraão. Não, parece que eu vejo Agar no deserto, eu vou morrer, eu estou perdido no deserto, não tem água, não tem pão, não tem ninguém. E o anjo falando com ela, e ela começou a desabafar: eu vou morrer aqui nesse deserto, eu estou desamparada, eu fui mandada embora, estou desamparada nesse deserto. E Deus disse: coisa nenhuma, e vou morrer. Vai nada, Agar, você não vai morrer coisa nenhuma. E olha, irmãos, Deus, Ele é um Deus que faz promessa. Mas se Deus só fizesse promessa, só promessa não enche a barriga de ninguém. O que faz a gente vibrar, jubilar e glorificar e se alegrar é saber que, além de Deus fazer as promessas, Ele tem poder para cumprir suas promessas, e Ele cumpre as suas promessas. E naquela hora Agar precisava de um socorro. Naquela hora Agar precisava de um socorro para a sua vida e precisava de um socorro para o seu filho. E Agar não sabia o que fazer, mas Deus, que estava vendo tudo, sabia o que fazer, sabia como fazer, e tinha poder e tem poder para fazer o que Ele quer. E Deus foi ao encontro de Agar, falou com Agar, consolando ela, renovando a promessa de Deus na sua vida. E diz a Bíblia que Deus fez um milagre na vida de Agar. Quando
A pessoa está no deserto que passa muitas horas, muito tempo, ele tem miragem. Agar nem miragem estava vendo mais, viu? Pois a Bíblia não fala que ela viu miragem. Agar nem miragem estava vendo. A situação para Agar era tão difícil que nem ilusão ela estava tendo mais, nem miragem. Ela estava totalmente desesperada. E quando a pessoa está desesperada, as coisas estão bem pertinho, às vezes ele não consegue ver solução, não consegue ver ninguém, às vezes não consegue ouvir nada. Mas Deus veio e falou profundamente com Agar. E além de falar, Deus fez um milagre na vida de Agar. Deus abriu os olhos de Agar. Você que se encontra no deserto, eu quero te dizer nesta noite que Deus vai falar com você. E Deus vai abrir os olhos. E vai abrir os olhos não para ver miragem. Deus vai abrir os seus olhos para ver a provisão de Deus. Deus é um Deus de providência, bendito seja o Senhor. Deus abriu os olhos de Agar. E diz a Bíblia que hoje falou assim: Agar, abre os seus olhos. Olha a água aí, mulher. Levanta-te, pega a água, dá para o menino e levanta o seu filho. Às vezes nós não temos perspectiva para a nossa vida. E às vezes nós não temos perspectiva para o filho. Às vezes nós dizemos: tudo bem, eu já vivi até aqui, amém, mas o meu filho é uma criança, quero ver ele bem sucedido, quero ver ele crescer, quero ver ele se formar, estudar, formar, ser uma pessoa digna, abençoada, está no começo da vida, e eu gostaria de algo para esta criança e eu não tenho. Eu olho para um lado e para outro, eu não tenho nada para dar para o meu filho. E Deus viu a toda aquela mãe, o desejo daquela mãe, e aquela mãe foi abençoada por Deus, porque Deus a salvou, e Deus tinha um plano com a vida do seu filho. O seu filho não foi amaldiçoado, o seu filho foi abençoado. E o anjo disse: mulher, abre os olhos, olha a água aí, está aí água, pega a água e leva a água para o seu filho. Diz a Bíblia que a mulher recobrou o ânimo, foi lá, pegou água, levou água para o seu filho, levantou aquele filho que estava desanimado, que estava triste, que estava chorando, que estava quase morrendo de sede, e ela acudiu o seu filho. Querida mãe, você que tem uma filha, você que tem um filho que vê que ele está numa situação quase morrendo, eu quero te dizer, mesmo que você não tenha força, mesmo que você não tenha condições de fazer nada pelo seu filho, eu quero te dizer nesta noite: agarre-se com Deus, clame a Deus, que Ele vai falar com você, e Ele vai abrir os seus olhos e vai mostrar a solução para a sua vida e a solução para o seu filho. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo para todos sempre. Nem tudo está perdido, existe uma esperança. Mesmo que você esteja no deserto como Agar, existe uma esperança. Meu Deus é poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Ismael, o Deus da Bíblia, o Deus eterno, o Deus poderoso. Ele é poderoso para salvar. Ele salva do inferno, salva da condenação eterna, Ele salva de circunstâncias adversas, e Ele salva também no deserto. Deus salva no deserto. Deus salvou Agar no deserto, aquela mãe aflita. Deus salvou o seu filho, e ela levou água para o filho. Toma aqui, meu filho, bebe água. Deu água para o filho cobrou ânimo. Ela pegou na mão do filho: levanta, filho, vamos embora. Deus está conosco, Deus não nos abandonou. Ela percebeu que Deus amava e amava o seu filho. E diz a Bíblia que aquela mulher levantou-se, que ela havia perdido a perspectiva de vida. Ela levantou-se com um ânimo restaurado, com uma nova perspectiva de vida, pois ela mudou-se para o deserto de Parã, morou ali, criou o seu filho, sem pai, sem marido, mas ela criou o seu filho. Deus abriu as portas para a vida de Agar, ela criou o seu filho no tempo certo, ela casou o seu filho, pois diz a Bíblia que ela procurou uma jovem para Ismael, e ele casou, e ela foi pai e mãe ao mesmo tempo, e aquele menino foi abençoadíssimo. E por que não dizer, Agar foi muito abençoada, porque outrora ela estava no deserto, já a ponto de quase ver o seu filho morrer, e de uma hora para outra Deus veio ao encontro de Agar, salvou o seu filho, abriu seus olhos, ela viu ali a provisão de Deus. O que ela precisava naquela hora era de três coisas:
Primeiro, ela precisava de urgentemente de água para não morrer de sede com o seu filho. Segundo, ela precisava de uma cura interior. Deus curou através de sua palavra, renovando a promessa na sua vida. Terceiro, ela precisava de uma direção de Deus na vida, porque ela havia sido despejada. E agora, quem poderá me salvar? O que é que eu vou fazer? Deus deu direção, pois quando ela levantou-se dali do deserto, ela soube para onde ir, foi para o deserto de Parã, morou ali e Deus abençoou ela. Se você perdeu a direção na sua vida, está no deserto como Agar, eu venho da parte de Deus dizer para você: Deus está falando com você. Deus vai abrir os seus olhos e vai trazer provisão para a sua vida. Você vai ver com os seus olhos a provisão de Deus. E Deus vai restaurar os seus sentimentos, o seu coração, vai curar a sua alma, suas feridas, aqueles sentimentos de rejeição que a vida inteira, ou quase a vida inteira, enquanto ela esteve na casa de Abraão e Sara, estava na sua vida. Deus curou, Deus restaurou aquela mãe aflita, que foi mãe por vítima da circunstância, e Deus deu uma direção para a vida dela, para a vida dela e a vida do seu filho. Este é o Deus que nós servimos. É um Deus vivo, é um Deus eterno, é um Deus poderoso, é um Deus de provisão, é um Deus que abre, é um Deus que coloca mesa farta no deserto, é um Deus que faz água surgir no deserto, é um Deus vivo, eterno e poderoso. E este é o Deus que nós servimos. Às vezes você pode dizer: eu não estou num deserto de emprego, não, pastor, eu não estou num deserto na minha casa, está tudo bem com o meu lar. Mas às vezes você pode estar num deserto espiritual. Você já foi tão fervoroso, você já foi tão amado, você já foi tão acolhido na sua igreja, você já foi isso e aquilo outro, você já se sentiu tão querido, e você já se sentiu tão cheio de Deus, e hoje você se encontra fraco espiritualmente, você se encontra sedento dos mistérios, do poder do Espírito Santo, da unção de Deus. Você tem sede até de ouvir mensagens calorosas, parece que na sua igreja não tem mais. Estamos falando aqui de Deus. Você se sente num deserto espiritual. Às vezes o culto é bom, mas para você não é bom. Às vezes Deus fala poderosamente usando o pregador ou louvor, mas você está num deserto, você não sente nada, você está vazio. Eu quero te dizer que Deus também pode te salvar no teu deserto espiritual. Aleluia! Fazer água viva que traz vida espiritual, renovo espiritual para a sua vida. Ou quem sabe, o seu deserto não é espiritual, é ministerial. Ministerialmente você já foi tão bem acolhido, você já foi tão poderoso, você já foi tão reconhecido, já foi tão usado por Deus. Deus já te usou tanto, tão poderosamente. Você já viu tantas pessoas serem aceitarem a Jesus no seu ministério. Você já foi pastor de igreja que cresceu, seu ministério foi aplaudido pelos homens e reconhecido pelo Senhor através dos homens, e hoje você se sente sozinha, se sente desamparado, se sente sozinha ministerialmente, não sabe o que fazer, não tem direção. Eu quero dizer para você que Deus não perdeu o controle das coisas. Deus é soberano, a sua vida está nas mãos de Deus, e mesmo que ministerialmente você esteja no deserto, vai vir socorro de Deus, as coisas vão mudar, você vai prosperar ministerialmente novamente, você vai ver pessoas sendo aceitas, aceitando a Jesus, você vai ver o seu deserto, no seu deserto, aleluia, aparecer água, mantimento de Deus na sua vida, e você vai ver rebanhos de Deus na sua vida novamente. Bendito seja o Senhor. Deus é Deus que salva no deserto, e existem muitos tipos de deserto. O deserto de Agar foi literal, e o deserto de Agar foi emocionalmente também. Deus a socorreu e a acudiu nas duas circunstâncias. E existe o deserto espiritual. Deus acorde o deserto espiritual, o deserto ministerial. Deus acorde. Ou quem sabe o deserto da vida financeira. Você já teve tantas coisas, você já teve salário bom, você já teve regalias, hoje você não tem mais. Você comprava, você ia para o mercado, comprava o que precisava, o necessário, colocava no carrinho o frango, comprava tudo que era necessário para alimentar a sua vida, a sua esposa, seus filhos. E hoje você compra regado,
Às vezes você quer comprar 5 coisas, por causa do dinheiro ser pouco, você compra uma, compra 2. É uma escassez muito grande. Você está num deserto material, financeiro. Mas eu quero profetizar: esse deserto também vai acabar. Deus vai mudar a sorte, porque Deus é Deus que salva no deserto. Aleluia! Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Qual deserto espiritual você se encontra hoje? Você está no deserto? E qual deserto você se encontra? Por que você está no deserto? Por conta própria, como Agar da primeira vez? Ou quem sabe você está no deserto pela circunstância que aconteceu na sua vida? Você não sabe o que fazer, mas eu venho te dizer nesta noite: não desanime, não se desespere, creia em Deus. Deus, Ele salva no deserto. Não podemos deixar de dizer que Deus, Ele salva as almas perdidas, mas não podemos deixar de crer, de acreditar e pregar que Deus também salva-nos de circunstâncias adversas. Deus nos salva aqui no dia a dia. Deus nos salva, Deus nos livra de acidente. Deus nos salva, Deus nos salva. Aleluia! E assim como Deus salvou Agar no deserto, nesta noite Deus está aqui para salvar-te. Aleluia! Quem sabe você está precisando de ver água e beber água viva nesta noite. Quem sabe os louvores estão bonitos. Quem sabe está emocionante de um lado e de outro, mas quem sabe seu coração espiritualmente está seco de água viva. Eu quero te dizer, vou profetizar em nome de Jesus. Aleluia. Há uma fonte de Deus aqui. E Deus dá uma ordem. Deus deu uma ordem para cá: não vai morrer não, mulher de Deus, vai nada. Olha a água aí. Olha a água aí. Você não vai morrer não. Essa igreja não vai morrer coisa nenhuma. Você não vai morrer. Eu não vou morrer. Ninguém aqui vai morrer coisíssima nenhuma. Estou me referindo à vida espiritual. Não vai morrer. Até você que está no deserto, eu digo em nome de Jesus: você não vai morrer não. Ou quem sabe o seu deserto é sentimental, Deus vai te salvar. Diz a Bíblia que Deus faz o solitário habitar em família. Deus faz o solitário habitar em família. Deus salva no deserto da solidão. Aleluia! Então vamos orar. Hoje é um culto duplo, né? Estamos fazendo homenagem às mães, com todo o merecimento. E o melhor jeito é cultuando a Deus. Iremos também celebrar a ceia. Que nesta ceia você se lembre que Jesus morreu por você na cruz do Calvário. Ele derramou o seu sangue. Ele foi esbofeteado. E que nesta ceia você saia do seu natural. Que você consiga ver, visualizar com os olhos da fé um Cristo vivo que padeceu, que morreu por você. E que Ele fez uma promessa que enviaria o Espírito Santo, que não te deixaria só, não deixaria a igreja sozinha, órfão, mas Ele enviaria o Espírito Santo. O Espírito Santo já veio no dia de Pentecostes e até hoje está conosco. E o Espírito Santo está aqui neste lugar, nesta noite, e Ele quer te encher. Participe da ceia com alegria, olhando para o Calvário. Participe da ceia louvando o nome do Senhor, exaltando a Jesus Cristo. Faça algo diferente, não para surpreender Deus, porque ninguém surpreende Deus. Deus é que nos surpreende. Façamos a nossa parte, voltemos os nossos olhos para a cruz, para o Senhor Jesus. Confessemos os nossos pecados ao Senhor Jesus nesta noite, aleluia. Clamamos a Deus por água viva, por avivamento, por poder do Espírito Santo nesta noite, para que saiamos daqui saciados da unção do poder do Espírito Santo. Que você ore nesta noite, sinta a sua necessidade, olhe para você mesmo e clame ao Senhor, e certamente Deus vai te socorrer. Quem acredita nisso? Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos orar. Eu quero que cada um faça a sua oração. Eterno Deus e Pai Celestial, eu sou grato a Ti por este dia. Sou grato a Ti pela minha mãe. Sou grato a Ti, Pai bendito e amado, pela família que tive, que tenho, Senhor amado. Sou grato a Ti também pela família espiritual, igreja. Sou grato a Ti por esta noite estar aqui nesta igreja. Sou grato a Ti pelo acolhimento desta igreja que me acolheu com tanto amor, com tanto carinho. Sou grato a Ti, Senhor, pelo Senhor sempre me acudir de formas que eu não entendo, de forma extraordinária. Tu és um Deus vivo, um Deus poderoso.
E sou grato a Ti, porque nesta noite nós iremos participar da Santa Ceia. Meu desejo é que esses corações sejam, Pai querido, quebrantados nesta noite. Que cada um de nós nesta noite venhamos clamar a Ti, buscar a Tua face, olhar para a cruz, olhar para Jesus e ver um Cristo que foi crucificado, mas que foi enterrado e ressuscitado ao terceiro dia, e que Ele está vivo e está no nosso meio. Deus, eu sou grato a Ti por estar aqui, tendo a honra e o privilégio de participar deste sacramento, desta ordenança, que é celebrar a ceia do Senhor. Socorre, Pai, esta vida que está no deserto espiritual. Socorre este irmão, socorre esta irmã. Em nome de Jesus, Seu Filho amado, nós oramos a Ti, Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Amém, igreja. Podemos sentar. Deus abençoe.